Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma retomada de conteúdo para avaliação do quarto bimestre. Vai cair na prova de vocês capítulo 7, capítulo 8, começando então com Renascimento Artístico e Científico no 7 e Reforma Protestante ou Reforma Religiosa no 8. Vamos focar mais no Renascimento Artístico e Científico, 6 questões, e Reforma Protestante, 2 questões, todas elas valendo meio ponto, tá certo? Então, vamos começar pelo nome aqui, ó. Renascimento Artístico e Científico. Renascimento, aquilo que já existiu, deixou de existir e torna a existir novamente. Então, esse renascimento, ele vai ser algo que já existiu e por algum período deixou de existir. Alguns historiadores colocam que esse nome não é bem justo, porque a arte, a ciência, ela não sumiu por um período. Esse é um preconceito com a Idade Média. Por quê? Eles estão falando que existiu essas coisas na Grécia e na Roma Antiga, na Antiguidade, e aí na Idade Média isso some e volta no novo período, que é a Idade Moderna, onde o Renascimento está acontecendo. O renascimento ele vai acontecer em todas as áreas, ele também vai acontecer um renascimento urbano e cultural e tudo mais. O nosso livro vai focar no artístico e científico. É aqui que vocês vão conhecer personalidades como as tartarugas ninjas, por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafael. E no campo da ciência também, esses artistas vão entrar, como Leonardo da Vinci, que era multi-ser humano, mas também vai entrar também pessoas como Galileu Galilei, Giordano Bruno, enfim, alguns pensadores aí como na Inglaterra o Hamlet, não, o Shakespeare, tá bom? Então vamos lá, passando as páginas do livro aqui para falar rapidamente com vocês sobre esses artistas. Essa obra aqui, que está dividida em duas partes, se chama Nascimento de Adão, né? Então, tem uma relação muito forte com a igreja. A gente vai falar dos nomes mecenas aqui e tudo mais, famílias que vão financiar a arte, e muitas delas a gente discutiu em sala de aula, o professor Luciano também falou um pouco disso aqui, né? Na aula de vocês. Um renascer europeu. Aqui já fala sobre o termo, né, renascimento e tudo mais, e também vai trazer essas concepções dentro das artes cênicas, plásticas, literárias, musicais, então toda a parte dessa cultura, né, a gente vai falar dessa parte artística. Deixa eu ver se eu ampliando aqui fica melhor, fica um pouquinho melhor para a gente falar. Esse movimento ele vem pós a Idade Média, né? A Idade Média ela vai do século V ao século XV, então 1400 e alguma coisa, 1453, e inicia-se a Idade Moderna. Então, a gente vai ver que esse movimento vai ganhando espaço já na Idade Média, com as universidades, até o século XV ou XVI, aí um pouco mais adiante, para começar o movimento do Renascimento. Aqui tem uma página especial sobre o humanismo. Então, a gente tem que pensar que o renascimento, essa ideia de renascimento, é eles pensarem uma nova postura em relação ao conhecimento. Diferente da Idade Média, onde eles acreditam que não havia essa troca cultural, porque havia um dogma muito forte dentro do que a Igreja Católica colocava de imposição às pessoas. Então, não há essa troca de pensamento, essas experiências acontecendo, a razão ou o racionalismo, que são todas características do Renascimento. Sobre o humanismo, a gente tem que entender que ele vai resgatar obras do passado greco-romano, Grécia e Roma. O humanismo também trabalha com a valorização do conhecimento e o desenvolvimento humano nas suas potencialidades. Então, se você é bom em alguma coisa, vai fundo. Então, olha aqui, vai resgatar essa ideia do passado greco-romano e potencializar o ser humano e o seu desenvolvimento, valorizando o conhecimento. Essa obra, que se chama O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, né? Vitrúvio foi um homem estudioso da antiguidade, Leonardo da Vinci revisita os trabalhos dele. Essa obra ela vai trazer o seguinte: todas as medidas do mundo ela é humana.
né? Então, o ser humano no centro. Na Idade Média, é Deus no centro. Se você pegar as obras, a grande parte das obras da Idade Média, teocentrista, com Deus ou mensagens religiosas no centro. Já no Renascimento, se coloca o ser humano no centro de tudo, de todas as medidas. Então, a gente chama de antropo, que é homem, centrismo. E Deus no centro, teocentrismo. Teo, Deus. Beleza? Seguimos, então. As bases do Renascimento. Como eu disse para vocês, a gente tem o Renascimento marcando a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e aí a base vai ser essa busca pelo passado greco-romano, né? Então vão na Grécia, vão na Roma, que é essa famosa antiguidade clássica aqui, ó, que vai trazer elementos desse período, tá? Aqui a gente tem algumas características do Renascimento. Quais são essas características? Trazidas aqui, o antropocentrismo, que é o homem colocado no centro, racionalismo, que é aquela ideia de você pesquisar, investigar, provar e encontrar por meio da racionalidade a resposta para essas verdades. Alguns chamam esse movimento de revolução científica, e aí a gente vai falar um pouco de Copérnico e de Galileu Galilei, tá? E o naturalismo também, pintar natureza, pintar tanto plantas como animais. Mas algumas também vai aparecer características do Renascimento, como, por exemplo, falamos do humanismo, do antropocentrismo, também o individualismo, universalismo, racionalismo, cientificismo, que é provar através da ciência, e a valorização da antiguidade clássica, que é o passado greco-romano, além do naturalismo que está aí, ó. Universalismo aparecendo aqui também. E vamos para a Itália, o berço do Renascimento. Berço porque é ali que floresce, é ali que nasce, e o nome Florência vai trazer essa relação, né? É ali que floresce os artistas e o movimento, né? Em Florença, Gênova e Milão, principalmente, que está aqui, ó, Florença, Gênova e Milão, é onde as coisas vão acontecer. Condições socioeconômicas favoráveis. Aqui vai entrar a ideia dos mecenas. Então, só para a gente destacar, mecena é aquele, né, a pessoa abastada financeiramente, então que tem dinheiro, que auxiliava, financiava artistas, certo? Aqui, ó, os mecenas ajudaram a imprimir suas concepções de mundo da cultura renascentista. Não houve, no entanto, entretanto, divergência entre seus valores e da sociedade. Então, eles apoiam esses valores que estão surgindo na sociedade, né? E aí a gente tem aqui, ó, uma outra característica da técnica renascentista é essa questão, ó, antropocentrismo e a questão da profundidade. Se a gente pegar obras anteriores a esse movimento, a gente não vê essa profundidade, você perceber que as coisas estão ao fundo, outras mais próximas, né? Então, essa obra consegue nos mostrar isso daqui. Aqui os períodos, né? Como eu falei para vocês em aula, século XIV, XV e XVI. O século XIV fica conhecido como Trecento. Século XIV, ou perdão, século XV como Quattrocento e século XVI como Cinquecento. E aí a gente vai ter características de cada período, artistas de cada período também, tá? Um dos primeiros mais famosos é Giotto de Bondone, que está aqui nessa primeira imagem. Passando aqui, a imprensa e a literatura. A imprensa vai ter um papel muito grande no próximo capítulo sobre a Reforma Protestante, mas eu vou segurar um pouco para falar, que a gente vai falar lá. Eu queria destacar aqui a questão da dissecação de cadáveres, né? Que a Igreja Católica tinha um tribunal da Inquisição, que era as leis da época. Se você estivesse fora desse contexto das leis da Igreja Católica, você tinha certas penas a cumprir. A mais pesada de todas era a ser queimado na fogueira, que foi o que aconteceu com a Joana d'Arc, que hoje é conhecida como Santa Joana na França.
Então, o que acontecia? Muitos desses estudiosos, principalmente no campo científico, que a gente vai chegar daqui a pouco, não podiam fazer alguns experimentos, porque iam contra aquilo que a igreja pregava, como, por exemplo, dissecar cadáveres, ou então a ideia de Copérnico e de Galileu Galilei sobre heliocentrismo e geocentrismo, né? Então, a Inquisição, ela punia pessoas. A dissecação, ela era importante para esses artistas por causa da observação da realidade. Então, como que eu vou trabalhar a realidade sem ver, sem provar, sem experimentar? Então, essa observação da realidade a partir da dissecação de cadáveres. E lembrando, a Igreja Católica, com a Inquisição, vai perseguir alguns artistas, como, por exemplo, Galileu Galilei, que teve que negar os seus estudos sobre Nicolau Copérnico e sua comprovação, que ia de encontro, que ia contra aquilo que a Igreja pregava. Lembrando também que muitos artistas do Renascimento, eles não eram contra a Igreja Católica, né? E a ciência também não é contra a religião, né? Como muitos pensam, podem caminhar juntos. Porém, naquele momento, a Igreja Católica, ao colocar algumas questões, não queria ser contrariada em suas verdades impostas, né? Sobre a imprensa, a criação desse tipo de imprensa na Europa é Johannes Gutenberg, porém a gente não pode ser injusto com os chineses que já, antes de Cristo, já tinham um tipo de escrita que era muito semelhante a isso. O que é a imprensa de Gutenberg? Era imprensa de tipos móveis. Ele montava num bloco de madeira todas a escrita, tipo uma página, e carimbava. Então, observa aqui, ó, a imprensa era porque prensava. Você girava isso aqui, essa parada descia e carimbava uma folha, e dessa forma se copiava os textos muito mais rápido do que à mão com mãos de copistas, né? Por que ela foi importante para a Reforma Protestante? Porque quando aparece Martinho Lutero, com suas 95 teses de reforma da Igreja Católica, a imprensa está nesse mesmo período surgindo. Então, alguns seguidores de Martinho Lutero aproveitam a imprensa para poder difundir as ideias de Lutero. Por isso que ganha muito espaço, mas a gente vai chegar no próximo capítulo já, porque esse aqui já foi, eu quero chegar nele. Renascimento científico. A respeito do renascimento científico, a gente vai ter o maior nome aqui também, Leonardo da Vinci. Então, o avanço da ciência, principalmente na questão da agricultura, na questão da guerra, em diversos aspectos da sociedade, né? Esse nascimento da ciência moderna. Lembrando que é injusto a gente dizer que na Idade Média as coisas não aconteceram, até porque foi na Idade Média que surgiram as universidades, né? Então, vou passando aqui, porque muitas coisas dessas eu já falei, ó, Tribunal da Inquisição, Galileu Galilei, que aperfeiçoou ali o pensamento a partir do telescópio, vai comprovar as ideias de Copérnico, que aparece um pouco mais aqui em cima. Se tem aulas de Giordano Bruno, que aparece aqui, questionando alguns dogmas católicos. E aqui está o diagrama de Galileu Galilei sobre a visão heliocêntrica, né? Colocando o Sol no centro do sistema planetário. Isso em 1632, né? Aqui alguns sistemas de observação. E vamos lá para nosso próximo capítulo, que é o capítulo, se eu não me engano, 8. E já deixo a dica para vocês, façam, se vocês tiverem livro de atividade, façam as atividades para estudar para avaliação. Deixa eu ver aqui, capítulo... Não sei se meu livro é diferente de vocês, eu acho que não. Agora travou a imagem, ou é a página branca. Vamos lá, capítulo 8. Cadê o nome? As reformas religiosas do século XVI. As reformas religiosas, eu nem vou sair dessa página para a gente falar delas. Primeiro, por que aconteceu? Quais foram os motivos, né? O que motivou a acontecer? A gente vai ter que citar aqui Martinho Lutero, né? Martinho Lutero era um jovem alemão estudioso que vira padre e vira doutor, vira professor de teologia no interior da Alemanha. E ele
é muito devoto e ele estuda muito e ele começa a perceber que a Igreja Católica está caminhando para uma leitura social um pouco diferente do que ele achava que Jesus faria. E ele começa a contestar isso. Dentro dessa proposta de contestação, a Igreja Católica escuta, pede para ele silenciar e tudo mais, e ele não faz. Porém, a gente tem que ser aqui muito claro e dizer que a proposta de Martinho Lutero não era criar uma nova religião, e sim reformar a Igreja Católica. Então, trazer a Igreja Católica para de volta da onde ele acreditava que deveria ser. E dessa forma ele o faz. Por muitos anos ele tenta conversar, escreve alguns livros e tudo mais, mas o estopim vai ser quando ele escreve 95 teses. O que são as teses? São 95 pontos que ele acredita que a Igreja Católica se distanciou da palavra de Deus ou das interpretações das escrituras sagradas, e ele apresenta esses pontos como a Igreja vê e como ele acha que deveria ser de acordo com o cristianismo que ele acredita. A Igreja Católica, a partir do Tribunal da Inquisição, o convoca, pede para ele negar as escrituras, ele não nega, faz um julgamento e ele é condenado. Após o julgamento, ele é sequestrado por um príncipe, isso é muito importante. O príncipe o leva para o castelo e dá liberdade para que ele trabalhe. Então, a gente aqui já entendeu as críticas, né? O que ele criticava era, principalmente, venda de indulgência, que é a venda do um pedacinho no céu, é libertar você dos pecados porque você pagou. Venda de falsas relíquias, então vender pedaços de madeira dizendo que era da cruz de Jesus, osso do jegue que Jesus andou pela última vez, esse tipo de coisa, tá? E criticava também muito a atitude dos papas e dos bispos e dos próprios padres que tinham famílias, tinham esposas, tinham amantes e tudo mais, e ele não enxergava isso com bons olhos, e ainda mais que a formação de padres era muito crua. Então, eles não traduziam a Bíblia para o idioma do país, então na Alemanha tinha que se rezar missa em latim, isso não atingia a população. Ele propunha que as pessoas soubessem ler a Bíblia, né? Aprendessem a ler, que soubessem ler no seu idioma, que fosse traduzido e tudo mais. Então, essas são as críticas. O que vai acontecer e por que os príncipes e os reis estão do lado de Lutero nessa questão? Porque na Idade Média, quem está no topo da pirâmide social é a Igreja Católica. E agora que a gente sai da Idade Média, os reis estão começando, a partir do mercantilismo, a enriquecer. E precisam, eles, na mente deles, diminuir o poder da igreja para eles trazerem de volta o poder político, deixando com a igreja o poder religioso. E a igreja exercia poder político e religioso. Quando os príncipes, os reis, observam Martinho Lutero, eles entendem Lutero como uma ferramenta de diminuição do poder da Igreja Católica. E assim acontece. Na Inglaterra, por exemplo, Henrique VIII expulsa a Igreja Católica e forma a sua própria igreja, que é a Igreja Anglicana. A igreja também, por um período, foi expulsa da Alemanha. Vai ser muito forte também onde hoje é a Suíça, com o pensamento de João Calvino. Então, a Igreja Católica vai meio que perdendo esse espaço dentro da Europa e vai ter que recolher-se um pouco. Então, a partir dessa reforma protestante começada por Lutero, a Igreja, depois de algum tempo, vai fazer o Concílio de Trento, que vai ser chamada de contra-reforma religiosa. Então, a Igreja Católica vai aceitar a tradução da Bíblia, a Igreja Católica vai melhorar a formação dos padres, porém vai reafirmar o poder do Papa, que era uma coisa criticada por alguns reformistas, né? E aí, o que é importante a gente pensar? Quais transformações ocorreram por causa da reforma protestante, né? Primeiro, os príncipes e os reis passam a ter mais poder político em suas terras, surgem novas igrejas, e também a Igreja Católica é forçada, de certa forma, a fazer uma contra-reforma religiosa. Então, meus jovens, eu acho que o pensamento aqui e a reflexão em torno desse tema eu vou deixar por aqui. Bons estudos para vocês, capítulo 7, capítulo 8, e terça-feira tem avaliação. A gente se vê. Abraço.